Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Ecosistema Podcast, o maior ecossistema de empreendedorismo do Brasil. E aqui, onde você tá, é o lugar que empreendedor se conecta com empreendedores. Eu tô aqui do meu lado com Hugo Fernandes. Bora! Como é que é Hugo Fernandes? Fala pra galera aí. Normal, Hugo Fernandes com Y no final. Porque ele é diferente. Porque não existe nenhum outro Hugo Fernandes. Tem. Se tiver cópia. Se tiver cópia. E a cópia é sempre mais barata. Sempre. Galera, hoje nós vamos falar de um assunto que me interessa, que te interessa Totalmente. e que interessa todo mundo que tá aqui nesse ecossistema. Vamos falar sobre... Não vou falar. Eu vou apresentar o cara e ele vai dizer qual é o tema. Isaac Santos, uma das maiores referências de PNL do Brasil. Um cara que eu sou fã e que eu sempre falo dele porque o poder do conhecimento desse homem transforma vidas. Parabéns. Parabéns o quê, rapaz? Tá doido? Parabéns pelo trabalho, né, que você tem desenvolvido. Mas eu ia falar obrigado. Velho, obrigado por voltar aqui, né? Porque já tem um episódio do Isaac aqui onde você fala de PNL. Isso. Hoje vamos ser mais específicos. Se apresente para quem não assistiu e diga pra galera do que nós vamos falar hoje. Beleza. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês dois. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Isaac Santos, como você falou. Atualmente eu sou um treinador em PNL. Eu tenho ajudado pessoas a entender como a mente humana funciona para que basicamente as pessoas funcionem melhor. Em outras palavras, a PNL serve para que as pessoas possam vender mais, ser mais persuasivas, serem mais focadas, liderarem melhor, serem mais resilientes, mais determinadas. Ajuda também pessoas a vencer traumas, fobias, medos e padrões de comportamentos indesejados, como ciúmes, insegurança, né? E basicamente isso, eu tenho trabalhado, eu comecei a aprender sobre isso em 2016, não entendia nada sobre esse mundo e também não acreditava nisso. Até que eu me permiti ao processo, comecei a estudar PNL aqui no Brasil, fui aos Estados Unidos, formei com o Dr. Richard Bandler, que é um dos dois co-criadores da PNL, isso foi em 2017. Há 2 anos atrás, em 2021, tive também a oportunidade de estudar e me formar com o Dr. John Grinder, que é um outro co-criador da PNL. E de lá para cá, são mais de 7 mil alunos inscritos, formados, capacitados, mais de 50 mil vidas transformadas, impactadas por esse conteúdo rico e prático que de fato tem gerado transformação na vida de muita gente. Não é qualquer um, viu? Não tem que respeitar. Pai, né? Hoje o pau vai comer aqui. Quando você fala co-criador, significa o quê? Co-criador, porque criaram juntos? Então, o Bandler e o Grinder, na década de 70, eles começaram a perceber que algumas pessoas têm uma performance acima da média. Como até hoje, assim, tem pessoas que têm uma performance acima da média. E o Bandler começou a tomar consciência disso. Dentro de um universo terapêutico, existiam 2 terapeutas, a doutora Virginia Satir e o Fritz Perl, que é um terapeuta alemão. E o Bandler começou a entender como que esses terapeutas comunicavam, pensavam, se sentiam para que eles pudessem performar acima da média. Então, o Bandler começou a modelar esses terapeutas, começou a testar aquilo que ele percebeu na comunicação deles e testando ele percebeu que ele também conseguia gerar resultado de alta performance para os seus clientes. O Bandler formou em matemática, ciência da computação, depois psicologia, fez mestrado em psicologia e aí o Dr. John Grinder, que já era professor nessa época o Bandler era estudante. Sim. De psicologia, ele já tinha formado em matemática e ciência da computação, mas estava na psicologia. E o Grinder, que já era professor assim, trazendo aqui na tradução, seria um professor de letras, né? Ele era um professor de linguística nos Estados Unidos. Ele foi convidado pelo Bandler para também desenvolver, para gerar consciência da relação dos pensamentos e sentimentos com a comunicação e o resultado humano. E é interessante porque o Bandler ele conseguiu modelar pessoas de altíssima performance e o Grinder conseguiu estruturar o que o Bandler fez. Massa. Tem um momento dos dois que o Grinder diz para o Bandler: se você conseguiu fazer o que eles fizeram, eu posso conseguir entender o que você fez
para que qualquer outra pessoa também faça. Show. Então, a PNL, por exemplo, uma das coisas que o Bandler fez, ele começou a entrevistar pessoas que tinham algum tipo de medo, algum tipo de fobia, e deixou de ter esse tipo de medo, deixou de ter esse tipo de fobia. E ele quis entender como que as pessoas faziam, sabe, inconscientemente, na sua mente, para vencer um medo, vencer uma fobia, vencer uma frustração. E ele começou a decodificar isso, né? Tanto o Bandler como o Grinder. Eles começaram a testar isso. E começou a funcionar. Primeiro neles, depois em outras pessoas. Eu tive a oportunidade de estudar com os dois. Caramba. É como se fosse assim. Imagina que você quer aprender psicanálise. E eu digo aqui pra vocês, olha, eu represento o Freud legalmente no Brasil. Que legal. É mais ou menos isso. Sim. Só que na PNL. Os dois são vivos. O Grinder, ele não ensina mais. Ele aparece, né, em alguns eventos pelo Zoom. Eu participei da última turma dele, de treinadores, em 2021. O Bandler ainda ensina. O Grinder tem 83, o Bandler tem uns, eu acho que 73, 74, algo assim. E são, assim, sabe, eles geraram uma contribuição enorme para a sociedade. Várias pessoas que vocês conhecem, políticos, atores, grandes empresários, eles estudam a PNL porque eles conseguem extrair ali da PNL uma aceleração para sua alta performance. Boa. Sabe, a PNL ela traz essa possibilidade. Caraca, que irado. A PNL Resolve tudo. Eu acho que assim, olha, todos os problemas que você arrumou aqui, com a PNL você consegue resolver. Né? Assim, se você tem traumas que foram instalados na sua cabeça, se você tem as crenças de que dinheiro é escasso, a crença de que você não consegue chegar num determinado patamar, de que você não consegue ser um bom empresário, um bom vendedor, um bom pai, um bom líder. São traumas que, em algum momento da sua vida, isso foi fixado na sua mente. Sim. E a PNL, ela faz esse processo de entrar lá e... Porque, na verdade, assim, não é bem que a PNL faz. A PNL é só a revelação da alta performance humana. Porque muita gente fala assim, Isaac, a alta performance existe porque a PNL existe? Não, é o contrário. A PNL existe porque a alta performance existe. Já existia. Então, só foi pessoas extraordinárias foram criadas por Deus, pelo universo, aí vai da crença de cada um. E o que o Bandler fez foi, deixa eu entender como pessoas extraordinárias pensam, se sentem e entram em ação, estruturam a sua comunicação verbal e não verbal, para que eu possa testar. Qual é a programação, né? Exato. Pô, Daí show. vem o programação. O programação vem de duas coisas. Primeiro, porque o Bandler estudou programação, ciência da computação. Sim. E segundo, que de forma metafórica, ele compara a mente humana como um computador. E se um computador tem programas, nós também temos uma programação para poder estar executando o nosso dia a dia, executando nossas ações. Então, o termo programação, ele nasce dessa proposta de comparação. De forma metafórica, Sim. né? E de que forma é que eu, entendendo o PNL, eu consigo melhorar as minhas vendas? Qual é a relação? Tipo assim, se eu entendo de PNL, eu entendo uma estrutura, não é isso? Sim. E qual é a relação de eu entender essa estrutura em aumentar as minhas vendas? Tá, tem várias formas que a PNL consegue ajudar nas vendas. Eu vou falar do mais básico ao mais avançado hoje, tá? O mais básico. Tem pessoas que tá assistindo aqui a gente e tem medo de vender. Sim. A pessoa, ou então, olha só, Sandro, olha só, Hugo. Tem pessoas que têm medo de vender at all, ou seja, tem medo de vender qualquer coisa. Tem pessoas que têm medo de vender para si. Como assim? Vamos lá. Se essa pessoa, ela trabalha numa empresa e ela vende pro patrão dela, ela vende. Mas quando é para ela, ela trava. Show, massa. Olha que loucura, como a mente é. Ela consegue cobrar um dinheiro, por exemplo. Ela consegue cobrar para um terceiro. Mas se for cobrar o dinheiro dela para alguém, que ela já trava, tá? Então a PNL, ela ajuda no processo de você sentir segurança para vender. Você romper o medo de vender, o desconforto de vender. Tem pessoas que, por exemplo, palestrantes, oradores, professores, tá? Profissionais liberais, enfim, que eles se comunicam bem. Quando eles chegam na hora de vender, um suor começa a escorrer aqui, a voz começa a tremer, e aí ele fala muito rapidamente, ele já fica sem graça. Gente, né? É porque eu tenho que falar isso aqui. Mas... Aí fica... aí começa a tossir, a voz afina, tá? Então, a PNL serve
para você identificar como que você aprendeu a vender como você vende. Como você, mas eu não vendo. Que bom. Então, como você aprendeu a não vender como você não vende. Então, você vai entender como você aprendeu a ter essa relação com vendas, com dinheiro, com cobrança. Tem pessoas que têm vergonha de dar preço. Ela faz toda a apresentação de valor e fala assim... se você estiver interessado, você me liga. Por que você não fala que o seu serviço custa 5 mil reais, 10 mil reais, 30 mil? Você tem vergonha. Então a PNL serve para isso. E você foi muito feliz no seu comentário, porque nós aprendemos tudo o que sabemos através dos nossos 5 sentidos. Através do que nós vemos, ouvimos, tocamos, cheiramos e degustamos. E em algum momento da vida, nós criamos um significado sobre tudo que sabemos. Isso inclui vendas. Então, se você ouviu lá na infância, não estou dizendo que é exatamente isso, tá? Mas é corriqueiro. Sim. Meu filho, estude, porque senão você vai ser vendedor. Vendedor enrolado. Vendedor é trapaceiro. Vendedor é chato. Gente, quem quer ser chato? Ninguém quer ser chato, ninguém quer ser enrolado, ninguém quer ser trapaceiro. Ninguém quer estar em uma posição que foi ensinado para ela de baixo valor. Sim. Porque quando eu digo, olha, estude, minha mãe falava isso para mim. E outra, os pais falam isso pros filhos, eles nem imaginam nada disso, sim, tá? Claro. Meu filho, estude pra você não ser vendedor. Então, se a minha mãe, que é a minha Mulher Maravilha, diz, olha, se você não estudar, você vai ser vendedor, é possível que eu signifique vendedor como algo com baixa significância. O Flávio Augusto, ele carrega muito essa bandeira de sou vendedor, vendedor é top. E você pode perceber o resultado do cara. A maioria das pessoas... No Brasil, eu morei nos Estados Unidos por 5 anos e meio. É muito comum as pessoas se orgulharem de vender suas coisas, sim, tá? Por exemplo, imagina, você tem sua casa e você tem várias coisas que você não quer mais. Você tem um jardim ou na frente da sua casa. Você coloca as coisas que você não quer mais no seu jardim e você abre um yard sales. E você vende ali e coloca. Isso é bacana pra caramba. Pra quem tá vendendo, pra quem tá comprando. Se você fizer isso no Brasil, você é pobre quebrado. Exatamente. Beleza? Então, vai de mentalidade. A PNL, ela carrega um conteúdo pra você identificar como você aprendeu a ter essa relação com vendas que você tem hoje e mais. Como você pode quebrar esse padrão caso, né, no seu contexto atual, você tenha insegurança, medo, vergonha, timidez, comece a tossir, comece a passar mal, enfim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a PNL, e para mim esse é o ponto principal, porque não adianta você aprender o resto se você tem desconforto. Então você tem que ter uma relação bacana com vendas, tá? O segundo ponto aí são técnicas. Rapidão, eu lembrei de uma frase que o cara fala assim, não lembro quem foi, mas a frase ficou, né, na cabeça. Nada está à venda, mas tudo tem um preço. Aí eu falei, velho, não é possível, esse cara gosta de vender, viu? O cara é desbloqueado pra vender. Sim. Tipo, nada... Essa sua casa aqui? Não tá vendendo não, mas tem um preço. Diga seu preço. Quer pagar quanto? Então, assim, desbloqueado a galera pra vender. Né? E aí, quando você tava falando aí sobre... Eu lembrei, né? Os P's programadores. Pai, pastor, padre, sim, professor, patrão. Tudo programa a gente. Sim. Né? Na verdade, as nossas programações estão relacionadas ao que a gente vê, ouve e experimenta o tempo todo. Tá? É por isso que falam muito sobre... O que os coaches falam? O ambiente. Por que o ambiente influencia? Porque se você está num ambiente onde pessoas elas comunicam sobre coisas mais prósperas, você vê e você ouve coisas mais prósperas. Existe uma chance natural de você aprender coisas mais prósperas. Se você está em um ambiente onde as pessoas elas são mais abundantes, existe uma chance de você aprender isso. Você está junto com pessoas escassas, existe uma chance de você aprender isso. É por isso que Napoleão Hill, no livro dele, ele fala que somos a média das 7 pessoas que mais convivemos. O Napoleão Hill, ele traz de uma forma mais simples o que o Bandler estrutura de uma forma mais, mais detalhada, digamos assim, mas faz sentido isso também. Então, essa questão da programação mental sobre vendas é importante demais. Eu recomendo que todas as pessoas que querem escalar seus resultados, entenda qual é a sua programação, qual é a sua identidade vendedora. Se você tem vergonha de vender, você está frito, na minha opinião.
Tá? Eu falo isso para os meus alunos. Eu tenho muitos alunos, psicólogos, terapeutas, coaches, hipnólogos, psicanalistas, médicos, e advogados. E muitos são excelentes profissionais com graduação, pós-graduação, alguns com mestrado, sabe? Mas os caras não fazem muita grana. Por quê? Porque eles não têm uma boa relação com vendas. Então, o primeiro passo que eu trabalho é vamos estruturar, vamos modificar o significado que você tem para vendas. Esse é o primeiro passo. A gente chama de ressignificação. O segundo passo, aí a gente vai para a parte mais técnica. E aí existem vários elementos para que você consiga vender melhor. Um elemento, como você se posiciona, como você constrói sua autoridade. E aí vem, né, Hugo e Sandro, tem pessoas que dizem assim, como que eu vou construir minha autoridade se, sei lá... Se eu ainda não tenho o resultado Se eu não tenho resultado, né? Essa é a grande objeção. Essa é a grande objeção. E aí tem gente que tá assim, ó, quando eu for fortão, musculoso, eu entro na academia. Mas aí você não precisa mais ir pra academia. Exato. Quando eu tiver magrinho, eu procuro uma boa nutricionista e vou seguir a dieta dela. Então, é o contrário. Você, né, precisando emagrecer, você procura o profissional, faz o processo e tem o resultado. O resultado, ele nasce após o processo. E não o processo... e não o resultado antes do processo, né? Então, para autoridade, qual a minha recomendação na questão da PNL? Você aprender a contar a sua história. Se você conseguir, né, você precisa primeiro entender, ter clareza de qual que é a sua mensagem para o mundo. Eu sou um advogado, ok. Que tipo de resultado você gera para os seus clientes? Que tipo de transformação você gera para os seus clientes? Que tipo de solução, que tipo de dor você elimina dos seus clientes? Isaac, eu consigo fazer os meus clientes terem mais segurança empresarial, né? Vou falar de um contexto de advocacia para empresas. Ok. Você tem uma história sua em que... E o porquê, né, Isaac? Por que eu me tornei advogado? Lógico. Daqui a pouco alguma coisa que aconteceu com a minha família, que meus pais eram empresários, ele perdeu tudo por conta de advogado, que não soube, por conta disso. Eu conto essa história, eu conecto as pessoas e as pessoas me veem como autoridade. Tem uma causa por trás daquilo ali. Total. Vou falar de mim. Eu não acreditava em PNL, eu pesava mais de 100 quilos, minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, estava fracassada, destruída, tá? Sofria de insônia, vários problemas. E eu consegui resolver esses problemas, essas questões, com a PNL. Então, quando eu falo sobre PNL, eu não falo só porque eu estudei com Bandler e com Grinder. Transformação. Eu falo sobre mim, eu tô falando sobre mim, sabe? Um outro ponto que gera autoridade, a quantidade de pessoas que você já ajudou. Logo no início aqui da apresentação, eu falei, já tenho, né, são 7 mil alunos, tal, mais de 50 mil pessoas impactadas diretamente. Então, esses números, eles geram autoridade. Entende? Exato. Isaac, mas eu não tenho esses números. Então conta a história. Isaac, eu não tenho história. Traz o currículo. Isaac, eu não tenho nem a história, nem esses números, nem o currículo. Faz alguma coisa. Começa a fazer, começa a produzir. Exato. Tem uma coisa que é bacana, quando o cara responde tudo isso, eu não tenho aluno, eu não tenho faturamento, eu não tenho história. Como é que eu posso provar ali alguma coisa? Você pode fazer a prova associada. Por exemplo, tá? Eu nunca treinei, eu sou formado em PNL, nunca treinei PNL, não tenho uma história bacana de transformação, mas eu posso trazer um dado científico para provar que aquilo que eu estou falando funciona. Então, é o que eu não sei se é prova associada o nome, eu esqueci, mas eu acredito que seja. É prova associada, é você pegar uma evidência científica que existe, prova apropriada. Você se apropria dela para mostrar para a pessoa que o que você está falando tem respaldo. Eu ainda não precisei transformar ninguém, eu não fui transformado, eu estudei isso. Mas o dado é esse. E isso funciona por causa dessa informação aqui que é comprovada. Perfeito. Entendeu? Isso aí é massa pra você aí que respondeu todas essas perguntas, tentando fugir da... Puxa essa aí que não tem... Perfeito. E assim, Sandro, você viver uma transformação é bem legal. Sabe? Assim, não é difícil. Se você, né, é advogado, você é médico, você é nutricionista, você é educador físico, e você é apaixonado por isso, é possível que você tenha vivido uma transformação com aquilo que você trabalha. Então, a forma que você vai apresentar essa narrativa gera autoridade. Você gera conexão com pessoas. Então, contar histórias é uma
estratégia da PNL que te ajuda a construção de autoridade. Tá, mas Isaac, o que autoridade tem a ver com vendas? Eu costumo dizer que vendas é uma equação. Vendas é igual valor maior que preço. Como assim? Boa. Sempre que, inconscientemente, a pessoa enxerga mais valor do que o preço que é mostrado, existe uma grande chance da venda acontecer, tá? Por exemplo, essa água daqui, tá? Não sei se dá pra ver essa água? Dá pra ver. Legal. Essa água daqui, vamos supor que eu diga assim, ela tem um preço de R$2. É possível que alguém compre? Alguém vai dizer, é barato, eu compro. Sim. Alguém vai dizer, é caro porque são 3, 4 dedos de água, eu não compro. Ok. Agora se imagina em um lugar onde você está em um deserto e você está há 3 dias sem beber água. E eu falo, é R$50 essa água. Você compra. Porque a percepção de valor é maior, porque a pessoa ela vai verificar o estado atual dela, ela vai dizer, cara, eu estou morrendo de sede, tá um calor da zorra, são 3 dias sem beber água, sabe? O meu nível de água no corpo tá baixo. Eu preciso disso daqui, porque agora já é uma questão de vida ou morte. Minha vida vale muito mais que R$50. Tu entendeu? Então não é sobre R$3, não é sobre R$50, não é sobre uma água. É sobre percepção. É sobre uma percepção. Então a autoridade gera essa percepção de valor. É um ingrediente dessa fórmula. Vou dar um outro exemplo. No segmento que eu trabalho, que é desenvolvimento pessoal, o cara mais conhecido do planeta se chama Tony Robbins. Sim. Se eu chego para os meus alunos ou para quem é desse universo do desenvolvimento pessoal e falo assim, olha, o Tony Robbins, ele vai estar na sua cidade e é um evento que tem poucas vagas. Você gostaria de participar? Eu já fiz essa dinâmica com os meus alunos. Praticamente todos disseram sim. Eu falei, mas você não perguntou o preço. Você não perguntou qual é o tema. Você não perguntou em qual local da cidade. Você só disse que quer ir. Porque a percepção do Tony Robbins para aquelas... Tem pessoas que estão assistindo, a gente nem sabe o que é Tony Robbins. E você vai dizer, não, eu não quero. Lógico, não tem percepção de valor. Exato. Então não é sobre o Tony Robbins, é sobre a percepção que ele ancorou nas pessoas. Ok? Por exemplo, eu sou apaixonado por Chico Buarque, cantor. Então, Chico Buarque vem a Salvador, ele até cancelou o show dele aqui na Concha Acústica. Eu não quero saber qual é o repertório. Eu quero ver com Chico Buarque. Eu não quero saber se ele vai trazer as músicas mais antigas ou as mais novas. Eu quero vê-lo. Porque a percepção de valor dele, pra mim, é muito grande. Então tem pessoas que, no carnaval, por exemplo, tem gente que fecha um camarote, ele não sabe nem qual é a atração. Ele comprou um ano pro próximo ano. Exato. Não, cara, camarote Salvador, pra mim, cara, é o melhor lugar. Eu tenho certeza que eles vão fazer algo incrível. Mas você sabe qual é a... Não sei qual é a atração. Mas eu sou fechado com eles. Então isso se chama autoridade. A autoridade é o único elemento que gera valor? Não. É um dos elementos. Um outro elemento, prova social. Quando você consegue mostrar o que você gerou de transformação na vida dos seus clientes, que também são histórias, mas aí não é mais a sua história, são histórias relacionadas a você, do seu serviço, do seu trabalho, aumenta a percepção de valor. Quando eu falo sobre prova social, é necessário tomar um cuidado, né? Colocar um asterisco. Por quê? Porque tem alguns segmentos que não é permitido fazer prova social. Exato. Né? Se eu não me engano, nutrição não saúde, pode. Antes, depois, acho que medicina acho que já liberou. Já liberou. Agora você pode. Agora pode, mas não podia. Direito não pode. Direito não pode. Nutrição não pode. Tem vários que não podem. Psicologia não pode. Então verifique isso, né, com o seu conselho para você não acabar... Ser multado, né? Não ser multado. Você acabar não desrespeitando uma regra de um conselho que você faz parte. Mas, por exemplo, para pessoas que trabalham, tem assim, fizeram cursos livres, como coaching, terapia, constelação, a própria PNL, não existe essa restrição. Então, se você consegue coletar o resultado das pessoas, resultados positivos de pessoas que tiveram uma experiência contigo e você apresenta isso como um estudo de caso, você aumenta a percepção de valor. Se vocês, Sandro e Hugo, né, e vocês que estão aqui comigo, se você olhar o meu Instagram, a cada 3, no máximo 4 posts, uma de prova social.
É uma música. Imagina assim, a geração de valor é uma música, tá? Contando histórias sobre mim. Ou falando de mim. Ok, isso aqui gera autoridade. Isso aqui eu faço pouco, mas é importante. Sim. Faz isso, tá? 2, prova social. Prova social é importante pra caramba. 3, entenda qual é a dor ou o desejo da sua audiência, do seu futuro cliente. E fale sobre isso, cara. Não fale sobre o seu produto. Aqui vocês falam PNL e tal. Eu não tô... Assim, por mais que seja PNL, eu não vou ficar aqui falando tecnicamente sobre PNL. Isso. Eu poderia falar sobre rapó, sobre calibragem, sobre cura rápida de fobia, sobre modelagem, metamodelo, sobre metaposição. Ia ficar chato esse bate-papo. Ia ficar muito técnico. Metaposição é uma ferramenta para... As pessoas, até que elas querem isso, mas não é bem o que elas querem no primeiro momento. O que elas querem no primeiro momento é se alimentar, elas querem aprender, elas querem evoluir. Então, qual é o conteúdo que você pode ajudar pessoas? Ajude pela dor que elas têm e pelos desejos que elas querem alcançar. Então, no meu caso, eu falo muito sobre como vencer o medo de falar em público. Como vender mais. Ó, a gente falando aqui, como vender mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando valor. Porque quando eu ajudo essa galera que está assistindo aqui a elas aumentarem o nível de consciência e conseguirem vender mais, inconscientemente elas dizem, cara, esse cara é bom. Exato. Porque esse cara me ajudou de forma efetiva. Já tá no ecossistema. Já tá no ecossistema, tá? Ele me mostrou aqui que realmente eu tenho um significado sobre vendas. Alguns não tem problema nenhum. Sim. Outros têm aquela trava. Sim. Então isso é valor. Aí ele fala, pô, como eu me apresentar, como eu construir minha autoridade, prova social, como eu devo falar com a minha audiência. Aí você tá ativando um gatilho que chama reciprocidade. Sim. Sabe? Quando você dá muito, quando você entrega com valor, a pessoa, ela, puxa, esse cara é muito legal, eu gosto dele, eu vou seguir ele. Se um dia eu comprar, eu vou comprar dele. Já que ele me ajudou tanto. Já que ele me ajudou tanto, tá? Isso é um gatilho, né, que tá dentro, né, a gente ensina isso na PNL. Um outro ponto que eu acho importantíssimo, Sandro e Hugo, muito, 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 é você gerar estado de consciência. Eu faço isso o tempo todo. Antes de entrar no estado de consciência, segura aí. Isso é uma técnica, falar o nome das pessoas que estão... Quando você fala o nome das pessoas, você... Porque, cara, eu me amarro no meu nome. Quando você fala o nome... Porque o seu nome é uma âncora pra você. Exato. Você mostra respeito, você mostra proximidade, atenção, né? Você gera essa aproximação. É uma técnica de PNL. É uma técnica. Quer vender bem? Fale o nome do seu cliente. Sim. Ali. Exato. Isso ajuda. E é o nome, tipo assim, ó, quem me chama pelo nome são pessoas que me conhecem. Por isso que irado. tá na live lá, eu sempre falo pra galera, fala o nome da galera que tá entrando. Olá, Hugo, olá, fulano. Porque a pessoa fala, cara, falou meu nome. Exatamente. Entendeu? E o nosso nome é a melodia mais gostosa que a gente pode ouvir. A gente falava muito, você foi da área de venda, né? Também. A gente treinava vendedor falar isso. Você tem que repetir o nome da pessoa toda hora. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, é confiável, é familiar. Então, se a pessoa confia em você, a probabilidade dela comprar é muito maior. Então, o nome, seria um péssimo... Porque eu não lembro o nome das pessoas. É mesmo? Tem uma técnica legal pra isso. Boa. A PNL é foda. Sabe, cara, é muito simples essa técnica. técnica. Tenho uma também. Você quer falar a sua primeira? Fala a sua primeira. Tem várias, na verdade. Mas tem uma que eu uso que é muito legal. Você vai fazer assim, ó. Você conheceu um cara, um João. Qualquer nome. Alfredo, Bárbara, qualquer nome. Você vai associar esse nome a uma pessoa com esse mesmo nome que você já conheceu. É essa que você faz também? Não. Aí você vai associar. Eu uso essa. Eu tinha uma dificuldade enorme. Então, por exemplo, tem pessoas que são muito próximas. Que eu lembro da imagem da pessoa, vem o nome. As próximas, eu associo. Vou dar um exemplo bem que aconteceu hoje. Eu tenho um aluno que eu falei com ele hoje de manhã. O nome dele é Luciano. E o nome da esposa dele é Maria. E a gente fez um Zoom hoje. E eu não tava lembrando o nome dele. Eu cheguei pra Ludmilla e falei, Mô, qual que é o nome dele mesmo? Aí Luciano. Aí eu tenho um aluno meu do Rio que se tornou um amigo, que é Luciano. Aí eu já gerei aí quando eu tento lembrar desse aluno, é o mesmo nome de um aluno que é Luciano. Luciano. É por associação, né? Associação. É uma estratégia, tem várias, mas essa é uma estratégia. Teste. Boa. Se funcionar, use. Você pode. Qual é que você usa?
Pô, a minha não é estratégia de PNL, não. A minha Mas talvez seja. é estratégia caruda mesmo, Mas, cara de pau. se Porque, tipo funcionar... assim, você tá ali, trabalhava com venda direta, né? Entrava no estabelecimento. E você tá tão empolgado e tão naquela euforia de apresentar o produto, os benefícios, que você esquece o nome da pessoa. Sim. E aí no final, na hora de puxar o talão pra... Como é o nome da pessoa? Pra tirar o pedido. E aí? Como é que pergunta? Seu nome? Aí a pessoa fala, Fale. Isaac. Não, pô, eu esqueci seu nome. Isaac eu sei, é porque tem vários Isaacs aqui na minha lista. O Nome e sobrenome. Você é malandragem. É malandragem, não é PNL. Aí você fala, tá, Isaac Santos. Pronto, Isaac Santos. É na malandragem. Agora, porque tem outras estratégias. Quer ver uma coisa? Por exemplo, imagina que você quer ouvir... tem uma aluna minha, que o nome dela é Caroline. Como foi que eu gravei o nome dela? Ela é de Natal, Rio Grande do Norte. Sim. Tem uma música de Chico Buarque, que eu sou apaixonado, que chama Carolina. Carolina, os seus... Aí quando eu Carolina. Então são associações. Vocês têm aí dentro da sua mente várias coisas que estão muito fixadas com nomes. Uhum. Então você pega o próximo. Por exemplo, o meu nome, pra quem gosta de reggae. Isaac. Vamos cantar esse. Vamos cantar esse. E tinham várias pessoas ao longo da minha vida que me conheceram e faziam isso. Qual é o seu nome, Isaac? Isaac. Aí eu não sabia PNL na época, né? Hoje, eu lembrando disso, cara, como Deus, né? Como o mundo é perfeito, cara. Essa pessoa, ela usou uma estratégia pra ancorar o meu nome pra não esquecer. Ela usou talvez ela não saiba o que tava fazendo. Sempre existiu. Lógico, Richard e Grinder só pegaram e geraram consciência. Exato, então, assim, ou então tem pessoas, quando eu digo meu nome, o filho de Abraão, o filho da promessa. Você vê que é associação, né? Então, por isso que eu falei, tem várias estratégias pra lembrar nomes, entende? Eu uso muito essa de música, que não tem tantos nomes, e de pessoas que eu conheci. Mas você que estão assistindo a gente aqui, testa. PNL é isso. Pô, deixa eu ver se faz sentido. Na pior das hipóteses, não vai funcionar. Exato. Se funcionar, ok. Se não funcionar, você vai carregar a sua experiência. Funcionou assim, mas não tanto assim. E a gente vai fazendo ajustes para melhorar, né? Então, voltando para vendas, um outro ponto, cara, que eu acho que é fenomenal, sabe o que é? É gerar consciência do estado atual. Tava aqui, será que ele vai lembrar? Será que ele vai lembrar? Assim, não tem como eu esquecer, sabe? Porque eu vivo isso o tempo todo. Entendi, verdade. Eu acho que eu falaria isso aqui dormindo, cara. Pode crer, porque eu esqueci. Cara, não, isso aqui eu faço isso o tempo todo e ensino muito sobre isso também. E aí, cara, pra quem quer vender, é importante demais você deixar o seu futuro cliente 100% consciente do resultado que ele tem. Quando eu falo tem, eu vou colocar uma aspas, tem, fecho as aspas, porque às vezes ele não tem o resultado. Vou dar um exemplo. Imagina que eu quero vender um curso de PNL para vendas, tá? Não é o caso. Sim. E eu chego para a pessoa e falo, sinceramente, me diga o quanto que você sabe de vendas. Para você ter clareza disso, me diz o quanto que você vendeu esse mês. Me diz o quanto que você vendeu esse semestre. Me diz o quanto que você está pagando, sabe, o quanto que você está gerando de receita para sua família. Se você está pagando a escola que dá ou a escola que você quer. Se você dirige o carro que dá, o carro... Então, se você continuar com essas habilidades de vendas que você tem hoje, sendo bem sincero, qual é o resultado que você tem? É só você olhar. Exato. Se você conseguir vender 2, 3 vezes mais, o quanto que isso te gera de resultado? E deixa a pessoa falar. Aí, sabe o que as pessoas falam? Isso vale muito. Se eu aprendesse isso, seria ótimo. Só que ótimo e muito é subjetivo. Eu quero que você diga assim, eu sairia de uma renda de 5 mil reais para 20 mil reais. Então é 15 mil reais por mês e um ano são 180 mil. Quando o seu futuro cliente enxerga que se ele não está com você, se ele não aprendeu o que você tem para entregar para ele, custa 180 mil, você está gerando valor. Você está gerando valor. E eu faço isso o tempo todo. Por exemplo, eu chego, né, falando sobre vendas, vamos trazer algumas, assim, para ajudar as pessoas, né? Imagina um advogado. Ele chega para você e diz assim, olha, você já tomou uma ação, ou você conhece alguém, ele te mostrou uma história de alguém que tomou uma ação. E naquela ação, o cara perdeu 500 mil. Teve que indenizar alguém, um cliente, ou um funcionário, ou uma questão tributária, enfim, tá? De 500 mil. Ele falou, cara,
quanto que você pagou nessa ação, ou o quanto que você está deixando de economizar se você fizesse uma manobra lícita, tributária, pagando 4% a menos do seu faturamento. Quanto que vale isso aqui? Aí o cara, sei lá, o cara fatura 200 mil mês, dá 8 mil vezes 100 mil. Então você está me dizendo que por falta desse conhecimento você está tirando do seu bolso 100 mil reais por ano. É isso? É isso. Tipo, pagar 20 é baratinho, velho. Pagar 20 é baratinho, pô. Entendeu? Eu chego para meus alunos e falo, cara, você não faz live, você não grava vídeo. Se você falasse em público, gravasse lives, vídeos, quanto que você acha que você faria mais por mês? Ah, Isaac, eu acho que faria 4 mil a mais por mês. Opa, 48 mil no ano. Você tá deixando de ganhar esse valor. Exatamente. É como se você estivesse rasgando um monte de nota de 100, de 200, sabe? Então, essa tomada de consciência de estado atual é importante demais, cara. E pouca gente sabe fazer isso. Porque as pessoas, o que a maioria das pessoas fazem, tá? As pessoas, elas querem vender um objeto. Show. Elas querem vender um produto. Tipo, eu vendo psicologia, eu vendo psicanálise, eu sou corretor de imóveis, eu vendo segurança tributária, sabe? Eu vendo... Cara, as pessoas não... Desculpa, com todo respeito, as pessoas não querem isso. Elas querem uma solução. Exato. Os meus alunos, eles compram PNL, mas eles compram PNL porque eles acreditam que vão vender mais. Eles acreditam que vão ser mais seguros. Eles acreditam que vão fazer mais dinheiro. Eles acreditam que vão ter um relacionamento melhor com o cônjuge, com os filhos, vão ser mais persuasivos. E aí, quando eles acreditam nisso, eu falo, ó, o caminho para essa cesta de produtos é a PNL. A PNL é apenas o veículo. Show. Então eu falo pouco sobre o veículo e muito mais sobre o ponto de chegada, sabe? Que tem que ser, né? Que é o que tem que ser. E tem uma coisa que é interessante, que é bem parecido com isso, que eu sempre falo com a galera. Existem duas coisas importantes no processo de vendas. Primeiro, o que a pessoa quer. E segundo, o que ela precisa. Geralmente, Isaac, as pessoas vendem o que as pessoas precisam, não o que elas querem. Eu vou te dar um exemplo. Eu chego para o nutricionista e falo assim, ó, pergunto para ela, uma pessoa que quer emagrecer, ela quer o quê? Emagrecer. Uma pessoa que quer emagrecer, ela quer o quê? Uma pessoa que te procura, desculpe, uma pessoa que te procura, ela quer o quê? Ela me fala, emagrecer. Não é? Não, pô. Claro que não. Uma pessoa que te procura, ela não quer emagrecer porque emagrecer dá trabalho. E o nosso cérebro, ele adora economizar energia. Ela quer parar de usar Photoshop. A pessoa que vai até você, ela não quer emagrecer. Ela precisa emagrecer. Ela quer ficar com um corpo bonito. Ela quer ter mais qualidade ser elogiada. Quer ser elogiada. Isso. Entendeu? Então, você tem que vender não o que a pessoa precisa, mas o que ela quer. Isso. Então, assim, olha... na sua comunicação de venda, você vai fazer o seguinte, olha só, eu vou fazer com que o seu corpo fique um corpo tanquinho, com que você não tenha barriga, com que as pessoas te elogiem, com que você encontre aquele namorado que você sempre sonhou. E aí, quando ela vem até a mim, aí eu digo pra ela, para que você chegue nesse processo, você precisa emagrecer. Então, existe a diferença entre o que a pessoa quer e o que ela precisa. Existe mesmo. Tá? Só que a comunicação, repare, das pessoas todas voltadas é o quê? A pessoa tá sempre, como você falou, vendendo celular. Quem compra iPhone não quer celular. Não tá comprando celular. O cara não quer o aparelho de ligar. Tanto que iPhone não vende celular. É verdade. Tem até Concordo 100%. Tem até aquele meme na internet que fala o seguinte. Pô, todo mundo que tem um celular, quando o celular cai, não fala assim, ó, o meu celular caiu. Fala, o meu iPhone caiu, porque iPhone não é celular. Pra gente. Mesmo, é isso mesmo. Entendeu? Tem razão, eu concordo. Pronto, então você vai facilitar o seu processo de venda. Você tá comprando o status, a conexão, o branding, o posicionamento. Você tá comprando várias outras coisas. Câmera, a qualidade do... Status. Porque assim, ó, se é pra falar com o Isaac, se é pra mandar um WhatsApp pra Isaac, se é pra entrar na rede social, qualquer um funcionaria. Por que você paga 10 vezes mais caro? Cara, na moral, velho. É isso aí que as pessoas que estão aqui assistindo a gente precisa entender. Isso aí que você acabou de dizer. Por que as pessoas pagam 10 vezes mais caro no iPhone? O que eu vou falar agora vai doer um pouco. Paga 10 vezes mais caro num concorrente seu. Sim. E você tá se acabando no preço. Você sabe por quê? Porque você não sabe gerar valor. Exato. Vendas é igual valor maior que preço. Como você não sabe mexer no valor, você mexe no preço.
Tu entendeu? Exato. Ou você baixa Fantástico. o preço ou você sobe o valor. Você não sabe subir valor, você tem que ficar na bolha de 90% das pessoas que ficam brigando por preço. É chato falar isso. Só que esse é o mercado. Não é só o mercado de telefone com iPhone. Sim. Não é só o mercado de carros com grandes tudo, marcas. né, velho? É dentro da psicologia, dentro da advocacia, de odonto, tudo, da própria PNL, desenvolvimento pessoal. Tem pessoas que estão... Questão de atendimento, terapeutas. Eu tenho alunos meus que eles começaram a estudar comigo, cobrando R$50 a sessão. Hoje estão vendendo um pacote por R$1.000, R$1.500, R$2.000, que na minha opinião é o mínimo que deve ser vendido. Sim. Tá? E eles vinham com qual mentalidade? Isaac, a história é bem parecida de quase todos eles. Na minha cidade ninguém Na minha paga. cidade ninguém paga, a minha cidade tem uma renda per capita baixa, na minha cidade... Eu falei, a sua cidade... Pô, a gente mora numa das piores... Assim, em termos de grana, Salvador é uma das piores cidades. Sim. Eu fiz um evento agora no Hotel Fiesta, a gente colocou uma média de 200 pessoas. Cara, a gente faturou entre o evento e o pitch de vendas mais de 300 mil. Eu tô falando de uma cidade, uma das mais pobres de Salvador. Perdão, do Brasil. Salvador, uma das mais pobres do Brasil. Então não é sobre Salvador, sobre a sua cidade, é sobre sua mentalidade, o seu posicionamento e a sua comunicação. Só que muitas pessoas, elas ainda não enxergaram valor em investir naquilo que realmente importa. Exatamente. Né? Então elas estão esperando o governo, esperando a esposa, o marido, esperando o mercado, esperando... Cara, e dá pra fazer. Quantas pessoas, né, vocês também conhecem, que estão rampando, não só vocês, como Sim. outras pessoas que, né, dentro do networking de vocês, que estão tendo resultados extraordinários. São pessoas que sabem gerar valor. Exatamente. E assim, eu trouxe algumas técnicas, mas tem muito mais, cara. Dá pra falar aqui sobre várias outras, entendeu? Pois é, e essa é a importância, né? Porque você falou uma coisa assim, tem pessoas que fazem o seguinte, tem pessoas que elas não assumem o controle daquilo que vai mudar a sua vida. Porque elas falam o seguinte, pô, que legal o PNL, pô, e PNL pode me ajudar. Pô, que legal, um dia eu vou aprender isso. Ah, eu preciso aprender isso. A primeira oportunidade que ela tem é comprar iPhone novo. É isso aí. Sacou? O E aí? iPhone tem mais valor do que a transformação. Ela ainda não enxerga a transformação dela. Porque ela não enxerga. Ela não Exato. enxerga, irmão. Exatamente. Ela, Ela não enxerga. ela talvez ela fale, mas todo mundo vai falar que eu tô com o iPhone 15. E todo mundo vai achar que eu sou bambambam. Porque a transformação que ela quer é essa. Não, É talvez... ser chamada, ter porque a é mais fama de fácil. que tem um É iPhone porque é mais 15. fácil, cara. É mais Você fácil. paga 10 pau no E mostrar pra telefone. pessoa. E não só isso, a Apple, ela fez bem o trabalho dela de gerar valor. Porque assim, ó, bora lá. As minhas 7 mil vendas é um mérito meu. As minhas 70 mil não vendas é um desmérito meu. Estão entendendo o que eu tô falando? Sim. Então, por exemplo, eu fiz um evento no Hotel Fiesta. Uma quantidade de pessoas compraram. Foi mérito meu. Eu consegui gerar valor e elas tomaram a decisão de comprar. E aí os outros que não compraram, foi uma incapacidade minha de não conseguir gerar valor suficiente. E tá tudo certo. Isso não é sobre se sentir bem ou se sentir mal. É entender que algumas pessoas elas vão dar um sim e uma boa parte vai dar um não. Jesus, há 2000 anos atrás, tem uma passagem na Bíblia que eu acho legal, que fala assim, ó, muitos são chamados... Poucos escolhidos. Vendas é sobre isso também, cara. Exato. Então, assim, tem gente que está preparada para ser seu cliente, tem gente que não está preparado para ser o seu cliente. Aí entra uma outra técnica, que é polaridade de vendas. Olha o que eu disse. Tem gente que está preparado para ser seu cliente. Tem gente que não está preparado. Então, é como se você comunicasse assim, olha, eu tenho algo extraordinário e eu sugiro que você tenha, porque eu realmente tenho, tá? E vocês também, né? Quem pensa dessa forma, estrutura bem o seu produto para trabalhar com over delivery e entregar no mínimo aquilo que é vendido. Só que quem precisa se adequar, quem precisa entrar na oportunidade é o cliente e não você se adequar ao cliente. Exatamente. A Apple não vai baixar o preço para você, cara. Exatamente. Eu não vou baixar o preço para meus clientes. Tem gente que fala assim, pois é, tem como fazer por, sei lá, um curso que é 5 mil, 7 mil. Tem que fazer por 3 mil? Não. Mas o fulano vende por 2. Eu te mostro um que vende por 200. Você quer? Tem um que vende por 200, cara. Se você tá indo atrás de preço, com todo respeito, amor e carinho, você não é o tipo de cliente que tá dentro da minha base. Não é isso. A Apple, ela não está preocupada com pessoas que não enxergam seu valor. Exato. Isso chama polarização polaridade. Tá? É um dos pontos assim que os alunos que entram na minha formação, eles vêm com essa dificuldade, sabe? Eles se colocam assim.
eu vou te ajudar. Tá, mas você vai ajudar como, sabe? E aí você vai atraindo clientes, pessoas que não têm dinheiro, você começa a atrair pessoas... Exato. E aí vem outras coisas também, porque você acaba atraindo pessoas parecidas com você, tem vários pontos que a gente pode falar de PNL para vendas, né? E aí eu não sei quanto tempo a gente tem, mas... A gente tem o tempo que você quiser. Já tem quanto? 45. Cara, passa rápido, né, cara? Vai ter que começar. Passa rápido, né? Assunto bom, rapaz. E aí é aquela coisa, né? Quanto mais você vende pro seu cliente errado, mais o seu cliente errado tem contato com outras pessoas que são clientes errados. E vai estar trazendo novos clientes errados. Cara. Porque é aquela coisa, se você vende para tubarão, o tubarão vai trazer outro tubarão. Isso. É aquela coisa, né? Se você abaixa o preço uma vez, você vai ter que abaixar o preço sempre. E Ike falou uma coisa que é fantástica. Velho, isso é fantástico. Se você não tem capacidade de aumentar o valor percebido do seu produto... É mais fácil baixar o preço, cara. Você baixa o preço. Então, se você vende com desconto, toda hora dando desconto, é porque você não desenvolveu habilidades ainda para assim, tem descontos que são estratégicos, tá? Sim. Vou dar um exemplo, tá? Carro. Você vai na concessionária, sempre tá de por. Você vai no varejo dentro de um shopping, praticamente todas as lojas têm um de por. Mas isso é uma estratégia de ancoragem de valor. É outra coisa. O que o Sandro está se referindo aqui é aquele preço que você está habitualmente a receber. Aí você baixa de novo. Aí não tem como, cara. Aí você diminui sua margem, você começa a tomar prejuízo porque você acha que vender é a solução. E vender não é a solução, pô. Porque se você vende um produto que toma prejuízo, e aí? Você tem custo, verdade, né, velho? É boa. Vender não é a solução, não, pô. É saber vender. Porque aí se eu começo a baixar o meu preço para conseguir vender, eu vou vender. Quando eu vou fechar o mês, tomei prejuízo. Tem que pagar fornecedor, funcionário. Tenho todos os meus custos ali envolvidos nisso. Então, é saber vender. E você sabe vender quando você entende que as pessoas não estão atrás do meu produto nem do meu serviço. Elas não querem comprar isso. Elas querem comprar aquilo que o meu produto e o meu serviço pode proporcionar para elas. Tá? É o além do que está do produto. A Apple não faz uma propaganda dizendo, olha, você vai ter uma ligação, você vai falar mais rápido no WhatsApp, o meu processador. Não. É tudo sobre status, posicionamento, tudo que as pessoas querem. Elas vendem, a Apple vende tudo, menos o aparelho. É isso mesmo. Menos o aparelho de ligar. Então é isso. Se você entender que o seu produto ali e o seu serviço, ele é uma ponte, aí a coisa funciona. Agora, Sandro, olha só, cara, não sei se vocês concordam comigo. Pra gente que tem resultado, agora eu quero que vocês sejam sinceros, tá? Pra gente que tem resultado e que passou pelo processo de ter consciência disso, hoje é muito simples, isso, né? Como o Hugo falou, pô, eu queria saber se ele ia entrar, voltar, porque eu vi o tempo todo, cara, é uma muda, é a mesma coisa, cara, sabe? Só muda, só muda o tema. Eu tô indo pro Rio amanhã, tô indo dar um treinamento sábado, restaurando relacionamentos. Você vai falar sobre isso, digamos assim. Mas com outra roupagem. Isso, só muda a roupa, tá tudo lá dentro, cara. É bem parecido. Só que eu fiquei, enquanto você tava falando, veio um flash aqui na minha cabeça, eu aprendendo sobre isso na prática com o marketing digital. E eu vou falar pra vocês, eu seria leviano se eu dissesse que isso é fácil, cara. Porque eu assistia aquilo, eu balançava a cabeça, dizia, eu entendi racionalmente. Inconscientemente, eu não conseguia. Claro que foi um processo, assim, pra mim isso hoje é muito natural. O meu nível de consciência nisso hoje, sei lá, talvez de 0 a 10 seja 9, assim, Sim. Eu tô muito dentro disso. Vocês também. E você que tá assistindo a gente, não é sobre você entender cognitivamente apenas. Você vai ter que ir pra prática. E na prática, né, já te antecipando os seus primeiros resultados, eles não serão bons. E quando eles não forem bons, você vai ter duas opções. Você vai ter a opção de parar aliás, você vai ter 3 opções. Basicamente. Tem várias outras, mas basicamente vai vir para um desses 3. Você vai parar. 2, você não vai parar e vai querer continuar fazendo do seu jeito. E 3, você vai parar. Perdão, você não vai parar. Você vai colher feedback. Alguém que entende sobre o processo vai te propor ajustes. Você vai fazer os ajustes, vai entrar em ação de novo. Vai ter um resultado um pouquinho melhor do que a segunda vez.
vai relatar a sua experiência, vai ser feito feedback, ajuste. Ou seja, você vai ter um acompanhamento de alguém que conhece sobre isso. Sim. E mesmo assim, não vai ser algo da noite pro dia. É um processo, né? Eu estava falando com esse casal de alunos que eu comentei hoje com vocês, que é o Luciano e a Maria, e aí eles participaram do Reprogrames. Eles compraram a formação e tal. Aí eles falaram assim, Isaac, eles não faziam live. Eles, Isaac, eu cheguei, desanimei. Eu falei, o que foi? Eu fiz a live. E depois que eu fiz a live, eu assisti a live. Nossa, como foi ruim a live. Eu falei, que ótimo. Ela, como assim que ótimo? Eu falei, vou te explicar. Qual era o seu problema antes do final de semana? Como assim? Eu falei, qual era o seu problema? Ela, eu não fazia live. Ok? E qual é o seu problema agora? Como assim? Eu falei, o que você acabou de dizer? Ela, eu fiz a live e ficou feia. Eu falei, antes o seu problema você não fazia live. Agora fez a live e ficou feia. Então a gente vai ter que identificar como essa live sai de feia pra feinha. Pra de feinha pra bonitinha. Bonitinha assim, né? Feinha, esse nome de feio. Um finalzinho feio na Bahia. Como ficar legal. Pra ficar legal, pra ficar espetacular. Ou você acha que pelo fato de você ter destravado o medo de fazer live, viria no pacote todas as técnicas. Porra, seria ótimo, seria mano. Assim, seria animal. A pessoa tem medo de dirigir, destrava, já sabe fazer meia embreagem, sabe estacionar de ré. Não. Destravar é rápido, mas instalar novas habilidades é tem que processo. treinar, gente. Tem que treinar. Vamos pra vida real. Tem que treinar. Então você que tá aqui com a gente, pense nisso, tá? Você tem 3 escolhas. Escolha 1, continuar balançando a cabeça e vendo o sucesso dos outros e não tentar. Ou tentar uma vez e não conseguir. Parar. Parar, você já sabe qual é o resultado de parar. É onde você tá hoje. Sim. Tá? 2, tentar fazer do seu jeito. Porque muita gente é dominado pela... Eu percebi isso também. Muita gente é dominado pela arrogância. A pessoa fala, eu consigo fazer sozinho. Eu sou assim. Você não vai conseguir, irmão. Ou você vai gastar muito mais tempo, vai gastar muito mais energia. E 3, você ter um acompanhamento de alguém que tem o resultado e que já mostrou o resultado para outras pessoas, inclusive pessoas parecidas com você, para que possa, né, fazer os ajustes necessários na sua jornada. Encurtador de caminho, né? Encurtador de caminho. Exatamente. Cara, fantástico. Isaac vai falando aí, eu vou lembrando, inclusive, um dos posts que mais engajou assim no meu Instagram foi o seguinte. 2016. Eu mostrei eu tentando gravar o meu primeiro vídeo pro YouTube. Que legal, cara. Errando pra caramba. Botava a câmera por baixo, assim, nem sabia usar direito. Eu sei que vídeo é. Sabe? Um que é seco, feio. Seco quando é feio pra caramba, absurdo. Milho! Não, mano. Milho! Eu acho que ele tava... Ele tava tentando entrar... Como é outro? Como é? Como é? Fala isso aí. Como é? É flor, né? Flor. É uma piada interna. Pronto. Eu tenho certeza que você tava esperando uma brecha. Não, meu irmão. Tem horas que o Isaac começa a falar que eu lembro, eu faço isso aqui, ó. Eu também. Teve uma hora que eu tava olhando pra Sandra e quase que eu ri, cara. Foi Sandra. Eu falei, pô, a Sandra vai fazer... Aí eu comecei a concentrar olhando aqui. Eu me segurando aqui, eu falei, velho, a conversa é séria, PNL, pô. Você não tá entendendo a piada interna aqui, mas enfim. E aí nesse vídeo, pô, eu gravando o celular por baixo, errando pra caramba. Eu achava que minha voz era feia, que minha boca era pequena, que eu não sabia falar direito, que eu não gesticulava. E realmente, eu tinha vários problemas. E aí, no mesmo vídeo, depois eu mostro eu depois. Voando. E aí a galera falava, caraca, fosse mentira que você... Que legal, você achava que eu nasci assim? Eu não ouvia meu próprio áudio às vezes, por conta disso. Cara, você achava que sua voz era feia. Mandava. Eu tinha esse problema já também. foi. Eu tinha esse problema. Negócio de ficar ouvindo. Pois é, então as pessoas têm que entender que em 2016 eu comecei, eu identifiquei que era muito ruim, mas que só melhorava como? No processo. Fazendo, cara. Todo dia gravar. Quanto mais você faz, melhor você fica. Venda, a mesma coisa, não sei vender. Quanto mais você vai vendendo ali, melhor você fica. Acho que as pessoas devem se desprender do resultado desejado no momento, né? Tipo, pelo menos, tipo assim, eu preciso faturar, sei lá, R$1.000, R$2.000 com essa ação de vendas. Cara, não bota primeiro essa meta, coloca a meta de tomar tantos nãos. Meta de praticar isso tantas vezes. Porque... e quer ver uma coisa na hora que você tomar um sim, é lucro. Você não tá naquele objetivo. Eu quero chegar ali, ó. Repetição, pô. Eu quero chegar ali. Vamos supor que chega ali pra você já faturou 1 milhão.
beleza? Faturar 1 milhão. Olha que negócio interessante. Pra eu chegar lá, eu tenho que caminhar tudo isso aqui. Exato. Certo. Perfeito? E aí, depois que eu chego lá, ganhei 1 milhão. A gente passa algumas horas. Porra, faturei 1 milhão. Porra, que legal. Acabou. Acabou. Por que você não aproveita o percurso? 99% do seu tempo você passa na sua caminhada. É isso aí. Olha a paisagem, aprende, se amarre no que você faz, curta mais o leve, né? processo, Exato, mais leve, se desprenda dessas coisas de 1 milhão. Calma, 1 milhão, hoje foi 8 mil reais que eu faturei no meu lançamento, tá de boa, que legal, pessoas me deram 8 mil aqui, confiando em mim, que legal, vamos pro próximo, vou melhorar, vou construir melhor. Quando você menos espera, faturou 1 milhão. E só que você se amarrou no processo. Que 1 milhão, quando chegou lá, você falou assim... legal foi caminhar nessa trilha. Eu lembrei agora de uma técnica que eu tenho quando eu tô correndo. Ou quando eu tô correndo, ou quando eu tô dirigindo pra um local distante, um lugar distante, que eu tô muito cansado, né? Cara, eu não penso na chegada. Por quê? Às vezes, se eu estiver começando ali agora, vai demorar pra caramba. Eu fixo o meu olhar em um ponto, o máximo que eu consigo enxergar, e eu só foco naquilo lá. Quando eu chego lá, eu miro outro ponto. Micrometas. Sacou? E miro um outro ponto. Boa. E quando eu vou ver, eu já tô no meio do caminho. Pro carro, tô cansado. Mas na corrida, cara, tô fadigado, não. Eu olho uma última árvore lá e fico olhando só pra ela. E vendo ela crescendo, crescendo. Chega ali, eu boto outra. Legal. Sabe? Legal. E às vezes a galera foca no quê? Pô, vou fazer 10 km. O cara Já foca na... não bateu nenhum quilômetro ainda, o cara tá cansado, tá... Não, tem 10. Não, cara, foca ali, ó, naquela curva. Foca naquele quebra-mola, sabe? Mesma coisa, nas vendas. Isso é massa. O que ele tá falando aí é uma estratégia que ele usa e funciona. E a PNL explica isso. Tipo assim, vamos lá. Que é útil pra gente encerrar aqui, né? Que é muita coisa, não dá pra falar, sabe? Mas vamos lá. Modelagem. Modelagem é o conteúdo premium da PNL. O pessoal só aprende isso de verdade na formação master, depois de passar pela formação practitioner. Aí vamos imaginar que o Hugo ele corre muito bem. Ele tem muita constância, ele tem muita resistência, resiliência, e ele obtém um resultado que esse resultado ele é interessante para mim. Aí eu entendo como o Hugo utiliza a estratégia dele para fazer o que ele faz. Não significa que essa estratégia é a única estratégia do planeta que funciona. Só que se essa estratégia faz sentido para mim, eu testo ela. Isso é libertador. Quando eu comecei no marketing digital em 2020, como eu já dominava a modelagem, eu comecei a tomar consciência do processo de big players, de grandes pessoas do desenvolvimento pessoal. E alguns eu não tinha uma compatibilidade de valores, outros eu tinha. E aí eu comecei a tomar consciência das estratégias mentais deles. E algumas estratégias eram muito fáceis para mim, porque eu já fazia aquilo em outro contexto, em um outro negócio. Sim. Pum, explode. Então, dentro da PNL ainda tem isso, porque o Isaac vende de um jeito. O Sandro, claro que tem muita coisa parecida aqui. O Sandro, o Hugo. Só que você tem uma particularidade sua nas vendas. Eu tenho, talvez, né? A gente nunca aprofundou tanto nisso. Eu tenho minha particularidade, ele tem. E talvez eu venda muito bem, você muito bem, ele muito bem. E você que tá aí pode se adaptar mais com o Sandro, por exemplo. Ou mais com o Hugo, por exemplo. Ou mais comigo, por exemplo. E aí você fala, não, cara, pô, eu quero, mas eu vou... Assim, sabe, com o Sandro eu me identifiquei melhor. Assim, uma vez que funciona, porque a PNL é uma engenharia reversa. A gente vai do resultado para o processo. Pra gente, na PNL, o que importa é o resultado. Um aluno meu, por exemplo, eu faço... Um aluno meu, eu ensino ele a fazer uma ferramenta de PNL. E aí ele chega pra mim e fala, professor, vê se eu fiz certo. Eu falei, qual foi o resultado que você deu no seu cliente? Isso. Funcionou. Você fez certo? Não, mas deixa eu... Que nem eu te perguntei. Eu falei, qual é a estratégia que você usa pra guardar nomes? Cara, se você tem uma estratégia e funciona... Não, tem que ser a minha estratégia. Não, cara, desculpa o termo, eu tô cagando pra estratégia. Eu quero que funcione. Exato. Né? Se você que tá aí me assistindo, e possivelmente você tem uma é possível que tenha alguém que tenha uma estratégia até melhor do que a minha de vendas. Agora, melhor significa você vender mais do que o vendedor. Sim. Então, cara, usa a sua. Você não tá aqui para aprender coisas, você tá aqui para ter resultados. Então, a modelagem é o filé de tudo. É você, por exemplo, pegar alguém que tem um resultado onde você quer ter
entender como essa pessoa pensa. Você trouxe um exemplo muito claro de... por exemplo, essa estratégia que você usa para metas, eu não uso. De focar no não. Eu jamais faria isso. Entendi. Mas se funciona... Entendeu? Sim, se lógico. Funciona para você, cara... Faz. Cara, se funciona pra você, acabou. Você não tem nem mais o que falar. Tá? Eu, particularmente, eu faço assim, ó. Eu faço engenharia reversa. Você quer faturar quanto? 10 mil? 10 mil. Para faturar 10 mil tem que ter quantos clientes? Vai ter tantos sim, tantos nãos. E aí eu construo, a gente chama isso de plano de ação. Eu coloco esses nãos no plano de ação. Boa. Mas eu não gosto de direcionar a atenção pro processo. Porque senão a pessoa ela fica perdida e ela pode não entender que isso é para aquilo mais importante. Mas, de novo, é você ver se está funcionando. Então a PNL ela ajuda de diversas formas mesmo, assim. Show. Em diversos níveis, né? Onde a pessoa tá e o quanto ela quer investir e ter de resultado. Aí vamos lá, Isaac. A gente falou sobre percepção de autoridade, valor, polarização, mas depoimentos. Tudo isso aí é o que a pessoa ali ela pega ali para fazer a oferta, que ela monta ali tudo direitinho, mas na venda ali, de imediato, o cara tá cheio de bloqueio na cabeça, ainda não passou por um processo ou não conhece PNL. Existe alguma coisa que ela possa fazer ali? Como, por exemplo, metaposição? Existe vendas, metaposição? Existe, mas não para venda. A palavra venda. é essa. Tem. Metaposição é aquela do perdão. Que eu aprendi naquela época. Do perdão. Metaposição, meu Deus, foi. Aquela que, tipo assim, você imagina aquele ambiente ali de força, você entra ali... Âncora. Pronto. Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer para poder ir lá e vender mais? Âncora ajuda. Agora, eu sugiro fazer uma ressignificação completa mesmo. Entendi. Entende? Tipo assim, usar metamodelo e linha do tempo para a pessoa identificar como ela aprendeu aquele comportamento indesejado. Usar submodalidades para saber como isso está representado na mente dela, porque tem um desenho, tem uma representação ali dentro. Daí vem a âncora, para que a pessoa ela aprenda a acessar um recurso desejado. Aí a gente entra com um switch ou com um reprint, que é uma modificação da estrutura indesejada para a estrutura desejada. Faz uma verificação, ponte ao futuro, para ela conseguir se imaginar vendendo, não no padrão antigo. Entendi. Porque o padrão antigo ela já sabe, no padrão novo da âncora. Cara, assim, sendo bem sincero, isso tudo leva 50 minutos. É muito rápido o processo. E aí ela vai ter que treinar, vai ter que desenvolver habilidades, vai errar, vai acertar. Aí vem a importância de estar num grupo, de estar no networking, com pessoas parecidas, pessoas com um propósito parecido, tá? Tem uma outra dica, sabe qual é? Se você coloca vendas dentro da sua missão, é apaixonante. Isso também ajuda a gerar essa química do desejo. Bora lá. Imagina que você vende um produto que você não acredita. Sim. Se isso, para aquela pessoa, e para muitas pessoas tem esse problema, ela tem uma incompatibilidade de valores. Ela não consegue oferecer algo que ela não acredita, porque o valor dela de honestidade, de integridade é alto. Ela não consegue performar bem. Porque, por exemplo, ela tá vendendo um iPhone, mas ela não acredita no iPhone. Entendi. Ela não performa, entende? Ela tá vendendo Volkswagen e ela não acredita na Volkswagen. Ela não performa. Ela tá vendendo um curso online e ela não acredita no mercado online. Ela não performa. Se a gente consegue, se a pessoa, né, ela conseguir alinhar o processo de vendas dela com a missão, automaticamente, eu tenho percebido isso, eu tenho feito esse teste com muitos alunos, naturalmente a pessoa ela aumenta o prazer, o tesão por vender. Tom de voz, tudo, porque ela sabe que é uma... olhos. Por exemplo, no meu caso, tá? Eu ajudo pessoas a destravar e ter melhores resultados. Os meus alunos, muitos fazem a mesma coisa. Então, no processo de vendas, aquela pessoa tá fazendo aquele processo, não é mais por ela. Ela tá fazendo pelo outro. Pô, é forte demais. Ela fala assim, cara, eu não tô aqui vendendo por você não, porque eu já tô salvo. O investimento que eu tinha que fazer, eu fiz. Olha como tá minha relação financeira, minha relação bancária. Olha como tá minha comunicação, minha persuasão. Eu não tô precisando de você não. Agora eu tô abrindo uma porta, uma janela de oportunidade. Se eu fosse você, eu entraria. Quer a prova? Eu entrei, olha eu aqui. Exato. Então ela sai daquela... Você gostaria de comprar milho? Milho. Ela sai do milho. Ela sai do milho, cara. Pra ela poder fazer aquilo que arde o coração dela, que brilha os olhos dela. O Érico é foda nisso. O Érico ele é o melhor nisso. Irmão, o cara com aquela camisa preta, falando assim... Daquele jeitinho. Irmão, cara, ele passa assim, cara, eu tô aqui por vocês, cara. Não tô aqui por mim, não. Olha a minha vida. Eu já pararia, né?
Eu já tenho dinheiro para até meu filho não E trabalhar. não tem como não acreditar nisso, Não, velho. tem, Não pô. tem como não Porque acreditar. a venda no contexto dele tá na mesma direção da meta, cara. Exato, O meu caso velho. também, é o caso de vocês. É. Sabe, você sabe que quanto mais pessoas você alcança, mais pessoas são transformadas. E isso faz você ficar feliz. Lógico. Sabe, é gostoso demais. E eu não sei se vocês viram, mas tem um mês mais ou menos que as pessoas começaram a me questionar, assim. Pô, você tá só falando de vendas agora? Porque eu era muito cara da inspiração, da motivação, sempre foi muito cara. Aí comecei a falar muito de venda. E a pessoa me questionou. Acho que foram duas ou três pessoas questionaram isso. Sandro, você tá vendendo? Porra, esse negócio tudo é venda. Aí eu peguei nos meus stories e fiz o seguinte. Subi um story e botei assim, olha. As pessoas estão questionando porque eu só fico falando de vendas. E eu vou te mostrar o porquê que eu preciso vender todo dia. Nos próximos 3 stories eu printei dezenas de depoimentos de meus alunos falando, cara, abaixo de Deus, você é a pessoa mais importante na minha vida, você salvou meu negócio, muito obrigado, tô vendendo pra caramba, nunca vendi tanto, E no último stories eu falei, eu não posso parar de vender, porque eu não posso parar de ajudar as pessoas. Era sobre isso que eu tava falando. Missão em vendas é nesse caminho aí. Se a pessoa faz o que você tá, onde você tá, a pessoa tem uma chance maior de ter o resultado que você tem. Sim. Isso é muito legal. Pois é. Então, eu não vou parar de vender. Não vou falar de vendas todo santo dia, porque as pessoas não entendem que quando eu estou te vendendo alguma coisa, eu estou te ajudando em algo. Olha que legal. Imagina se não tivesse ninguém vendendo comida, vendendo roupa, como é que seria a sua vida? Então, vender é um ato bondoso de você entregar algo para a pessoa que ela precisa e em troca ela te paga, ela te dá dinheiro por isso. Venda é uma troca, as pessoas não sabem que venda é uma troca. Se você compra uma camisa na minha mão, eu tô te dando alguma coisa que você precisa para vestir, você me dá dinheiro. Os dois estão ganhando, tá todo mundo ganhando. Exato, pô. Então, venda é uma troca, venda é uma coisa fantástica. E no começo desse podcast você falou uma coisa interessante que eu quero... Eu já falei isso aqui. Eu lembro que eu tava numa roda e tinha uma senhora que... Tinha umas 3 senhoras. Umas 3 senhoras. E uma tava falando muito orgulhosa que o filho dela era médico. Ah, meu filho é médico, é doutor. Pá. A outra falou que o filho dela era outra coisa. Engenheiro, tal, não lembro. E eu percebi que a outra ficou tímida. E aí ela falou, mas meu filho, ele é vendedor. Como se vendedor fosse uma subcategoria. Entendi. E aí, se você entender, pega os maiores nomes do mercado, pega os caras mais ricos, milionários, bilionários, eles são vendedores. A pessoa se essa é a mãe do Flávio Augusto? Pois é. Meu filho é vendedor. Flávio Augusto. Exatamente. Então você tem que entender que a arte... você não vai ficar milionário se você não desenvolver a arte de vender. E nós estamos vendendo o tempo todo. Quando você se veste, você está se vendendo. Quando você está paquerando uma pessoa, você está se vendendo como o melhor produto. Quando você está apresentando ali uma palestra, você está vendendo a sua ideia. Então, o tempo todo nós estamos vendendo alguma coisa. É verdade. Só que na hora de cobrar, você tem medo. Você acha que... Sacou? Foda, irmão. Muita gente, é verdade. A galera acha que tá fazendo uma coisa de errado, né? Exato. É o que a galera faz. É milho. Porque não tá vendendo nada ali, pô. Tá vendendo nada. É florzinha, enfim. Eu tinha que entrar na mão. Mas a parada de... Ele é resistente, ele não foca não. Ele é bom, cara. Ele é bom, velho. Ele segura mesmo. Mas é isso, velho. Vender é a arte dos milionários, dos bilionários. Se você tem trauma, se você acha que não é legal, você precisa tratar isso. Na verdade, é porque eu tava pensando em outra coisa, velho. E que florzinha? Não, porque, cara, vender é como se fosse, velho, uma ação social, meu irmão. Você tem que vender, porque o seu produto, se ele realmente transforma, você tem que ter como obrigação. O que ele tá falando é profundo pra caramba. Talvez muitas pessoas não estejam entendendo o que ele tá falando. Isso aí que você falou é importante demais. Se você consegue chegar nesse estágio de, cara, eu tô fazendo um bem humanitário, só que não é racional. Assim, o que ele tá falando racionalmente. Foi por isso que eu não consegui dar risada, porque eu tava Só que se a pessoa conseguir ter isso instalado inconscientemente, essa pessoa virou uma máquina. Exato. Porque aí é o propósito dela, cara. Ela não tá mais fazendo por ela tá fazendo pela espiritualidade, pela missão, pela humanidade, pelo legado. É muito forte. E eu vejo isso no Érico. Exato, exatamente. Eu vejo isso muito nele. E vários outros também, mas nele também. Tá enraizado isso. Forte, né? E aí, se você pega uma cadeia, uma cadeia de até chegar
pessoas que vendem algo que você falou, cara, a venda ela ajuda a movimentar o mercado, ela ajuda o crescimento, desenvolvimento de uma cidade. Ela ajuda tudo, pô. Ela ajuda ao crescimento do país, ela ajuda a melhorar as escolas, porque se você vende mais, o governo arrecada mais, o governo investe mais. Ou seja, vender é o que movimenta tudo que nos cerca. Sim. Por que as pessoas têm tanto trauma de vender? Tanto medo de vender, como se eu estivesse tomando o dinheiro da pessoa. É aquilo, Sandro, porque a gente, assim, a maioria das pessoas, elas receberam um input, uma sugestão de estudar para conseguir um bom emprego, cara. Exato. Entendeu? Acreditando que a faculdade, a escola, o ensino tradicional e a faculdade... Até porque há muito tempo atrás, isso era assim. Um recurso para a pessoa ser bem sucedida. Ou pelo menos sucedida ali no médio, sabe? Sim. Hoje não mais, cara. Tem gente que está fazendo medicina, fazendo engenharia, fazendo enfermagem, fazendo qualquer curso, tá? E acha que a engenharia... me formei, daí que você se formou, cara. Mas tem gente que ainda acredita nisso, entende? Sim. Então os pais que são... Que é o que ele falou dos pais, né? O pai, ele é uma grande referência para o filho. Ele falou, meu filho, estude para... E aquele comando, aquela sugestão, ela é muito forte. Para você não ser vendedor, sabe? Hoje nem tanto, mas no nosso tempo, por exemplo, eu acho que essa próxima geração não vai pegar tanto. Não sei se vocês lembram que tinha o vendedor porta em porta. Sim. Tinha também as pessoas que ligavam no telefone fixo mesmo, querendo vender, o televendas. Então, a gente tinha aquilo como chato. Ai, que chato, tá a minha porta. Eu acredito, tá? Mas isso aqui é fonte da minha cabeça, não estou trazendo nenhuma fonte de um estudo, nada. Que essa geração mais nova, ela vai estar melhor preparada para vender e para se comunicar. Aí você pergunta por quê? Porque essa garotada, ela já nasce... Já é nativo, ela já nasce com o celular, fazendo, assim, assistindo o YouTube, se espelhando no YouTuber, sabe? Ela já nasce falando mais, assim, fazendo videochamada com os avós, entende? Então, ela se comunica os pais, nós pais da nossa geração, a gente já percebeu que o mundo mudou, as profissões estão mudando. Então, eu acredito muito que vai vir uma geração melhor, mas ainda as pessoas vão precisar aprender as técnicas, treinar, praticar, para poder ter resultados. Exatamente. E aí, quando você estava falando, né, tocou nesse assunto novamente de venda, de inputs e tal, eu lembrei do início que você falou sobre isso, mas eu deixei passar. Às vezes a criança tá ali, né, e aí ouve do pai, ou da mãe, ou da sua referência. Estude, com brilho no olho, estude para você ser alguém na vida. E às vezes não é nem a programação de imediato, às vezes são várias... Sim, repetição, claro. Várias repetições, e às vezes essa criança que ouviu com brilho no olho, estude para você ser alguém na vida, tá vendo esse mesmo adulto falando com outra pessoa, poxa, mas fulano não tinha mais outra coisa, foi trabalhar de vendas, com um clima muito bizarro. Então ele pega e associa, caramba, eu tenho que estudar para ser alguém na vida, e ao mesmo tempo o vendedor é menosprezado. Tem muito isso. Sabe, vai misturando aquele engodo ali, velho, você cresce com a versão à venda. É isso, é cultural, entende? Nos Estados Unidos eu percebo que esse problema ele é menor. O empreendedorismo, porque vendas está ligado ao empreendedorismo, né? Sim. Eu percebo que lá as pessoas ela têm uma dificuldade menor que a gente. Porque é ensinado, é estimulado a criança, o adolescente a vender, a trabalhar, a se expor, sabe? Desde mais jovem aqui no Brasil, eu percebo que o excesso de proteção é muito grande. Tem muitas crianças de 30 anos, 35 anos morando com os pais ainda aqui no Brasil. Pai de pet. Cara, a cultura nos Estados Unidos é assim, ó. A escola até o 2º grau, como se fosse o 3º ano aqui, que lá chama... Até o... Eu esqueci o nome agora. Mas é a high school inteira. Tava tentando lembrar o último ano, que são 4 anos lá. Acho que é o senior. Mas enfim. Geralmente é gratuita. Tem a escola gratuita e tem a particular, mas a grande massa coloca na gratuita porque a qualidade é muito boa. Não, a particular ainda é melhor. Sim. Mas a pública é muito boa. Entendi. Muito boa. E aí o que os pais fazem? Eles fazem uma poupança, já que eles não pagam a escola até o 3º ano. E ele ajuda com essa poupança para o filho entrar em uma faculdade ou uma universidade. A universidade, geralmente
os americanos, eles fazem um outro estado e eles ficam dentro da faculdade, eles moram na faculdade. Então, uma faculdade começa com 17 anos, mais ou menos, né? 17, 18 anos. E aí, quando eles saem com 22, eles já saíram, brother. Você já saiu de casa, filho, com 17 anos. Exato, não, exato. Ou você casa com alguém que você conheceu na sua faculdade, ou você vai morar com um colega, você vai... Cara, assim, você já saiu, tchau, Teletubbies, é hora de dar tchau. Você não termina de estudar e volta pra casa. Cara, eu acho isso incrível. Cara, os americanos são muito foda. E aqui no Brasil, cara, eu conheço um monte de gente que tá com 32 anos na casa dos pais, 34 anos na casa dos pais. Eu acho, assim, cara, vai de posicionamento, entende? Eu acho bizarro, cara. Eu acho que o melhor que o pai poderia fazer para o filho é fazer com que o filho saia de casa. Exato. Mas ele vai passar, não vai morrer, não vai morrer. Ele não vai morrer. Ah, ele vai doer, mas é melhor que doa com 20 do que com 35. Exato. Se ele não... Cara, a chance dele aprender isso com 20 é muito melhor do que com 35, com 40 anos. Porque aí ele já começa a entrar no outro ciclo. De quê? De frustração. Cara, porque ele vê todos os amigos deles que já saíram de casa, exato. já construíram suas vidas, casaram, então, e ele tá ali na casa do pai e tal, então, tipo assim, a probabilidade dele furar essa bolha é mais difícil. Claro que é mais difícil, lógico, Sandro, muito mais difícil. Cara, eu tenho 3 filhos, tá? Uma que vai fazer 20 agora, um de 9 e um de 6 anos. Sabia não. E assim, isso que eu tô falando aqui com vocês é como eu falo com eles, cara. Meu filho, por exemplo, na escola, tem algum desentendimento. Minha esposa demorou um tempão pra entender isso. Hoje a gente tem uma visão muito parecida, tá? Ludmilla era assim. Meu filho tinha uma briga na escola. A escola fez... O aluno... Eu falei, não. Peraí. Vamos perguntar pra ele o que ele fez para isso acontecer. A pergunta é diferente. O que ele fez para que isso acontecesse? O que ele poderia fazer para que isso não tivesse acontecido? Eu preciso colocar a responsabilidade nele. Mas que a culpa é dele? Não. Ele é senhor da vida dele para ele poder modificar as estruturas. Porque se ele vê eu validando que a escola é incompetente, o professor é incompetente, o colega é incompetente, desculpa o termo, fudeu. Exato. Porque agora ele vai dizer, cara, então, a culpa é agora de Salvador, a culpa é de Lauro de Freitas, a culpa... E não é, cara. Verdade. Nós estamos falando aqui sobre você. O que você pode fazer dentro do seu controle. Exato. Surreal. Autorresponsa. Cara, a gente ficaria conversando aqui durante muito e muito tempo. É tanto que você voltou aqui, né? E vai voltar de novo. Porque é um assunto que me fascina, é um assunto que fascina a todos, é um assunto que eu acho que é de suma importância para todo mundo. Eu vou repetir a coisa que eu falei aqui quando você viu a primeira vez. Conhecer a PNL ajudou a mudar a minha vida. Eu lembro que eu fui fazer um business coach, né? Uma formação em coach. E lá tinha um módulozinho de PNL, um módulo de física quântica. Quando eu tive acesso a essa informação, eu falei, game. Era a única coisa que estava faltando para eu poder voar. E aí eu comecei a estudar muito isso. E isso fez com que a minha vida ela mudasse assim de uma forma surreal. Surreal. Antes eu achava que eu era um cara legal, bom. Depois que eu conheci isso, depois que eu tive acesso às técnicas, às atividades, depois que eu comecei a entender o funcionamento da mente, eu falei, caraca, velho, eu achava que era alguma coisa, eu não era nada. Então eu acho que vocês que estão aí precisam passar por essa experiência. Isaac é a persona transformada do negócio dele. Eu vivi uma experiência que mudou a minha vida, eu falo pra todo mundo isso. Eu acho que você deve viver também. Isaac, onde é que a galera te encontra? Meu Instagram, @Isaac com 2A, isaac.santos.pnl, isaac.santos.pnl, no Instagram, no YouTube, eu nem sei como tá no YouTube, mas se você colocar Isaac Santos PNL, aparece no YouTube. Eu trabalho essas duas redes sociais. E no TikTok? No TikTok você vê um Isaac diferente. Ah, meu Deus do céu. Quando eu vejo, eu já falei, velho. Sou um bobão da corte, velho. Mas pô. Bom. Quando eu vejo, eu já falei. Tem umas piadas aqui. É o seu, como é o nome? Seu arquétipo. É o seu arquétipo do humor. Arquétipo. Velho. E o arquétipo, a gente acha que tem fragilidades. Não, pô. Eu acho que esse arquétipo. Às vezes eu tô nos lugares assim, velho, um bocado de gente, silêncio, assim, eu.
pum, soltei. Todo mundo... Um pum? Coisa boa. coisa coisa boa. boa. Alguma piada, alguma piada. Porque, ó, o arquétipo... Eu solto uma piada. Ó, eu solto... Aí, peido. pô, aí você é o arquétipo Peido. Eu solto uma povo piada, da uma corte. piada. Só pode falar aqueles nomes ou pode criar um nome? É o nome do prêmio que o É cara o nome te do mandar. prêmio. O cara te manda o prêmiozinho, você fala lá. Não pode. Gente, Vão ó, sim, vão sim. Não, a gente vai falar sobre. Mas ele vai cortar, pô. Ele vai é, cortar. Estamos acreditando. Estamos acreditando que o nosso grande artista de edições vai cortar. Pô, ele vai cortar, então pode imitar aí de boa, pô. imita aí. Não, velho, eu não quero nem falar. Porque Quando eu for não pro gosto, A, galera, porque- e quando for pro A, isso aí já vai estar tomado Essa o modinha- mundo inteiro, pô. Que é o NPC, tu não já sabe Que é o que quê, pai? NPC. O que, NPC? É a minha nova profissão. Tá, as lives do NPC do TikTok, a gente tava assistindo aqui. A gente tava comentando sobre as lives, enfim. É porque é uma moda Minhas lives é na KiwiFi. Quando na faz o KiwiFi. plim plim, aí eu falo, venda. Venda, Money. Mas tem esse mesmo? Esse aí não tem, não. Não. Não, zoeira, pô, zoeira. se tivesse, ia fazer live só pra isso. É. Eu ia ser o NPC lá, ó. Tchim, tchim. Mas não, pra galera ficar Sandra é o que faz mais engraçado. Sandra Moniz. Vou fazer uma live NPC pra ver se funciona. Se eu ganhar dinheiro, não, mentira, não vou não. Eu tenho- Vocês têm quantos seguidores no No TikTok, vixe, nem sei. Eu uso pouco. Na verdade, assim, o TikTok eu sou aquele cara que eu. Ó, você sabia que TikTok não é uma rede social? Não sabia. Por exemplo, TikTok não é rede social. Primeiro ponto. TikTok é uma mídia social. E aí qual é a diferença de uma mídia social para uma rede social? Rede social é onde você se conecta com pessoas ali. A conexão é com pessoas. Mídia social é um canal onde você vai buscar a informação. Quando você entrar no TikTok, você vai perceber que você vai começar a seguir as pessoas. Só que a logística da entrega de conteúdo ela é diferente exato. do Instagram. Você entra no TikTok para consumir vídeo. Quer ver? Você entra no YouTube para... Todo mundo que Vídeo, YouTube é vídeo, é vídeo. Mas você não cria um relacionamento com as pessoas que você se YouTube inscreve. não. Lá é tipo isso, é? Ela é tipo isso. É o Inclusive, eu te YouTube. aconselho a entrar sem gastação, pô. É. TikTok não é só isso, entendeu? TikTok pode- dá muita visibilidade. Tá E entregando muito. existe o formato de vídeo pro TikTok que você poderia adaptar pra PNL que... Eu tenho uma conta lá porque eu não uso. Entendi. Eu já tenho até a conta lá. Massa. Eu postei 3 coisas, não tem muito tempo e não. Mas é isso. O TikTok é uma mídia legal para você ganhar visibilidade. As pessoas vão conhecer Isaac, vão conhecer o seu conteúdo. E isso, óbvio, que traz um reflexo para suas outras mídias. Tem muita gente boa que eu sigo no Instagram hoje que eu conheci no TikTok. É mesmo? Pô, tem uma mulher, Elaine Orives. Você conheceu ela no TikTok? No TikTok, acredite, irmão. Agora, ela tem condições de fazer o negócio do milho. Ela lá, se bota. Se ela fizer do milho, ela faz uma live milionária. Não faz, não? Ah, Faz, pô. É milionária, pô. Velho, quando ela tava falando sobre física quântica, lei da atração, eu falei, caraca. E aí, é a grande sacada. Eu vou no perfil dela, consumo os vídeos dela, sigo ela, mas, tipo assim, eu não crio um relacionamento com ela. E aí, o que eu faço? Vou pra uma rede social, onde nessa rede social eu possa estreitar o meu relacionamento com ela, e fui pro Instagram. Lá no Instagram eu já comecei a consumir a live, já comecei a consumir o Ela conteúdo. tem livros muito bons, viu? Exatamente. Então, assim, ela me deu visibilidade. O TikTok deu visibilidade. Eu gostei dela e fui buscar o perfil dela numa rede social. Porque eu queria me conectar com ela. No TikTok eu não consigo me conectar com ela. Entendi. TikTok não tem um direct. Você tem quantas pessoas, Hugo, no seu TikTok? Deixa eu olhar aqui. Pô, essa 4 36. É mesmo? 36. Só. Eu não uso, não. Então, se você fizer uma live. Ah, eu também tenho pouco. Tem quanto? Eu tenho 359. Aí, Então, se você fizer uma live. Não vou ganhar dinheiro. Então não vou ficar milho. Não vai dar, velho. vai dar. Milho. Vai dar. É, pô, a gente abre nós 3. Vamos abrir uma Abre live agora, lá. Vamos abrir uma live. E aí eu vou... Vamos ver. velho, no ruim, Eu no te ruim. incentivo, eu te incentivo. É. Fica Ó, nós três. eu até fiz um conteúdozinho, uma galera gostou, outra galera tomou um susto. Eu gostei. Você gostou? Eu sou da galera que. Você foi o primeiro a comentar. Eu fui da galera que gostei. Rapaz, eu tenho uma teoria de que aquela galera que vai para programa do Ratinho fazer aquelas performances ridículas, acho que é justamente numas conversas assim de bar, que fala, cara, vá lá pro programa e faça isso aí que você faz, e o cara acredita que o cara é
bom e vai, velho. Eu nunca nem assisti esse Ratinho, velho. Ah, eu gostava. Eu gosto. É? Eu gostava antes. Antigamente era o programa que era muita... Tipo assim, Ratinho era um É tipo o momento... Silvio Santos, né? Ratinho... Eu assisto mais dia de quinta porque tem a Praça é Nossa. Aí eu assisto. Praça é Nossa, Aí eu assisti, assisto pô, o mas é finalzinho SBT, do pô. Ratinho. SBT, há muito tempo É atrás. SBT mesmo. Mas Era criança. Ratinho é SBT Ainda mesmo. tem Praça é Nossa? Tem. tem, pô. Tem. Lendário isso aí, viu? Tem, pô. Assim, com o Carlos Alberto mais... Cansadinho. Já cansadinho e tal, a gente percebe isso. Aí você vê que algumas pessoas bacanas ali morreram. Não é aquela coisa toda, mas ainda é a Praça é Nossa. Inclusive no TikTok, por exemplo, TikTok mesmo. Eu adoro assistir os cortes da Praça é Nossa. Como é que você vê esses? Deixa eu Tem te que falar. seguir as pessoas, é? Não, deixa eu te falar. O algoritmo do TikTok, ele é muito mais avançado do que o algoritmo do Instagram. É? É. Ele consegue entender em apenas alguns poucos minutos o que você quer ver. Então vamos lá. Você abre o TikTok agora e você viu uma comédia. A Praça é Nossa, um cara lá com o Carlos Alberto lá. Eu vi aquilo ali, assisti todo, ele vai me dar mais... Ele vai me dar um outro conteúdo, se eu rolar. Ele vai me dar um outro conteúdo. Na prática, mulheres, vocês que estão assistindo o TikTok, vocês estão assistindo esse episódio agora com seu marido do lado. Abre o TikTok. Não entregue os caras não, rapaz. Pera aí, rapaz. Não entregue os caras, você vai entregar os caras. Hoje em dia a mulher vai assim, não quero seu WhatsApp não, quero seu TikTok. Porque se você abre o TikTok e só aparece bunda, irmão, você vê bunda o dia todo. Minha mulher já fez isso, eu disse, toma aqui, ó. Véio, aí o que terrível. apareceu? Comédia. Eu adoro comédia. Então, quando você fica assiste lá, Praça é Nossa, um corte. Passou, ele vai te mostrar uma comida, vai te mostrar uma paisagem, te mostrou uma outra comédia. Você parou de novo e falou assim, Isaac gosta de comédia. Vou começar a empurrar. Então, começa a aparecer só comédia pra você. Legal. Quando você sai e você volta, ele dá uma reiniciada nesse processo, mas ele pesa na parada da comédia. Então, se no outro dia eu quiser ver review de vídeo, se eu paro, assisto um review de vídeo, fico ali assistindo 1 ou 2 vezes e ele vai começar a me colocar mais daquilo. Então é muito rápido o algoritmo, ele consegue, por isso que eu gosto do TikTok. Às vezes eu quero ver comida, ele me mostra Pô, comida. sempre que lança uma rede social nova, eu falo assim, puta que pariu, mais uma coisa pra eu aprender. Tô aprendendo ainda essa. Eu tô no Instagram ainda. Mas é isso, né? Então é isso. Mas é porque é isso. Não é uma rede social para você estudar como você estuda o Instagram. Porque não é uma rede social. É um ambiente ali de mídia para você divulgar o seu trabalho. Entendi. Explosão. Se um conteúdo... hoje, vou dar um exemplo agora. A indústria... A gente tá falando de outra coisa aqui. Mas Eu tô viajando aqui nisso. Tipo assim. Só pra finalizar o assunto. É porque... Mas eles cortam isso, né? Não é possível que não corta, não? Nada, Vai solta. fazer corte. Fora de contexto. Fora Não do... corta, não, é? Você bota preto e branco. Estamos gripando. Não, eu sei que você tá gravando, Binho, mas você corta. Mas você corta. edita, né? Ou não? Não edita não, filho. Vai tudo pro ar. Tô cortando aqui agora, ó. Não, príncipe, agora Esse, sim, mas você esse final vai ficar tudo preto e branco. Vai ficar tudo em preto e branco. Pessoal, Vamos ter que dar uma adaptada, se você quiser. Não, por mim não. Tô não falando. corta nada, filho. Aqui a gente coloca Vocês na cortaram, não pô. corta Então aquela nada. porra do milho. Tudo vai. Por exemplo, tem convidado que vem aqui. Mas aí a gente tá fazendo sem ganhar aqueles centavos. Mas a gente vai fazer depois daqui. A A gente gente vai fazer a corta e já live. sobe no TikTok. Tem convidado que vem aqui, fala daqui a pouco assim, Sandro, porra, corta aquela parte. Corta. Não, o cara se empolga que depois manda cortar. Por que Beleza? ele quer que corte? Teve um exemplo Se empolga. de um cara que teve aqui, e ele começou ele falou sobre um processo de influenciadores que estavam dominando ali o mercado que ele atua há muito tempo. Pô, beleza, mas eu não acho tão legal, porque perde um pouco da essência, beleza. Uma semana depois ele foi contratado pela maior agência, pela maior empresa da parada lá, ele falou, véi, tira, se os caras descobrirem que eu tô falando mal disso, ele, tipo assim, vai ficar mal pra mim. Então a gente foi lá e tirou, sacou? Porque aqui é o ambiente de você se posicionar, de você colocar suas ideias, seu ponto de vista, enfim. Mas pra não fugir do assunto de vendas, já foi. Fudeu, se eu soubesse eu não fazia o milho. Vai ficar... pega um corte dele pra botar no Instagram, do Isaac fazendo... Milho. Aí o negócio vai dizer, pô, é uma nova estratégia de PNL. Gente, o papo tá massa. Isaac tem coisas pra fazer hoje, a gente tem coisas pra fazer. Eu ficaria aqui mais tempo com vocês, né? A gente sempre gosta de conversar, tanto que você vê que a gente saiu e permeou por vários assuntos, isso é bacana. Mas... infelizmente, já ficando por aqui, eu sugiro, um conselho que eu vou te dar: siga esse cara, acompanhe esse cara
e principalmente, faça como eu faço, consuma os produtos do Isaac e depois vem aqui e me diga se você não teve uma transformação. Vamos liderar esse povo aí pelo exemplo. Lógico, claro, mas tem que ser Vamos isso. consumir tudo. Lógico, o Isaac pra mim é uma referência. Não, então, Isaac é... Eu não sei como é que a galera chama isso, mas se vocês perceberem, todos os podcasts tem uma personalidade que tá lá direto. É. Né? Por exemplo, no Sem Grossa... Vou falar o nome de outros podcasts. Né? Fala, rapaz, no... Tem outro podcast que tem aquele psicólogo Wesley, tem... Os sócios, tem outros também. Porque são Vários podcasts tem uma personalidade ali que vai o tempo todo no podcast, que criou uma amizade com a galera e a contribuição. Bom, rapaz, contribui. Exato. E Isaac, pô, até doido. A gente vai ter a terceira parte aqui depois. A gente vai vir falar de PNL para outro assunto, porque, enfim. Dos vídeos. E dos vídeos do. E dos vídeos do NPC. E dos vídeos. Pois, você vai poder assistir a live de NPC do Isaac lá no TikTok. Gente, a gente vai chegando ao final. Foi massa, um bate-papo sério, descontraído, que é bacana. A gente consegue quebrar esse gelo para que você consiga assistir de uma maneira muito mais agradável. É um assunto bacana. Como eu te falei, segue ele, consome os produtos do cara lá e depois vem aqui e fala se você transformação, tá? Isaac, beleza, irmão, obrigado, irmão. Valeu, brigadão. Prazer dividir Tamo junto, meu querido. Com você. Valeu. Tamo junto. E é isso aí, ficamos por nessa. Até a próxima. Abraço. Valeu. Abraço.